Olá, que alegria, que satisfação poder estar aqui mais uma vez com você no nosso canal Lidere-se no YouTube, para mais um podcast. Hoje nós estaremos começando aqui mais um podcast muito bom. Na verdade, eu vou precisar de 2 semanas. Eu vou estar com uma pessoa muito especial que eu vou apresentar para vocês dentro de alguns instantes. E essa pessoa, ela tem uma história de vida, assim, que é uma coisa tremenda, de superação, daquilo que Deus fez na vida dela. E a gente vai trabalhar e falar um pouco sobre essa história e que eu tenho certeza que você vai gostar. Esse é o nosso canal, é o canal Lidere-se no YouTube, né? Também tem o nosso Instagram, eu, Lindomar Alves. No Instagram, vai lá, visite a gente, se inscreva lá no meu Instagram, no nosso canal YouTube também, e você vai ter muito recorte dos nossos podcasts que a gente faz aqui semanalmente. Tem muita coisa boa, muita coisa boa mesmo, assim. Eu tenho depoimentos de pessoas que tentaram suicídio, que superaram, que venceram depressão. São histórias assim belíssimas que você fala, nossa, caramba, como é que essa pessoa conseguiu e hoje elas estão bem? Então vale muito a pena você se inscrever no canal, Lidere-se, né, no YouTube. Aproveita lá e deixa o seu like, o seu joinha, faça um comentário, para nós é importante. Quanto mais comentário tiver, mais o YouTube entende que você está gostando e aí ele vai jogando mais coisas para você quando tiver coisa nova, tá bom? Então o canal é o Lidere-se e o nosso Instagram é eu, Lindomar Alves. E quero apresentar aqui para vocês hoje uma pastora que é uma pessoa muito especial. Eu a conheço há muitos anos, não só ela, como a família, a mãe e os irmãos, e a gente conviveu durante tantos anos. Ela é de Maceió, está em Maceió, eu estou em Natal, aqui no Desktop Podcast, e eu quero apresentar então para vocês a pastora Jane. Pastora Jane, tudo bem? Tudo bem, bispo? Boa tarde. Boa tarde, muito bom tê-la aqui, viu, Jane, nesse podcast hoje. A gente vai começar hoje, mas a gente vai ter que terminar na outra semana, porque a gente tem um assunto e eu sei que é muito longo, aí a gente dá uma encerrada e volta na outra semana para continuar, tá certo? Combinado. Você está falando de Maceió agora. Isso, estou falando aqui de Maceió, do Pontal da Barra. Ah, você está Um morando no bairro Pontal da Barra? turístico. Ah, é? Isso, um bairro turístico aqui de Maceió. Estou morando aqui É no muito, Pontal da Barra. muito bom, tem restaurantes muito bons, comidas maravilhosas, muito camarão, né? Isso. E muito bonito também, viu, bispo? Aqui É o verdade. Pontal da Barra é um bairro turístico muito bonito mesmo. É verdade. Vamos aqui falar um pouquinho da Jane. Quem é a Jane? É a pastora Jane. Você está na comunidade evangélica há quantos anos, Jane? 37. Eita, nasceu na comunidade. Foi. 37 anos. A Jane, ela vai contar um pouco a história dela daqui um pouco, mas eu quero só apresentá-la, né? Ela chegou bem nova na igreja e já chegou e ela traz uma bagagem muito pesada, complicada, que a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje e na próxima semana também, porque é um assunto tão denso, tão forte, e que eu percebo assim, pastora, que tem tanta gente com uma situação parecida e que não conseguiu superar, não conseguiu vencer, que traz dor, traz peso, a vida é pesada. E aí não, você não. Apesar de ter um passado que foi bem delicado, pesado, mas superou, venceu, né? Casou, tem uma filha, é pastora, ajuda tanta gente, nossa. E a Jane chegou lá muito cedo na igreja e depois ela começou a trabalhar comigo, né, Jane? Isso. Eu, na realidade, cheguei com 15 anos, né? E comecei a trabalhar diretamente com o Senhor com 26 anos, dos meus 26 até os meus 40 anos, né? Trabalhou Eu tenho disso. 52 anos Traba... Quantos anos você e trabalhou comigo? nós começamos a trabalhar, eu tinha 26 anos, nós trabalhamos até 2012, até 40 anos. 26, 14 anos. Não é isso? 14 anos trabalhando? Eu achava Isso. que era Eu acho que 18. foi um pouquinho, Foi mais 18 eu anos. acho que foi um pouquinho mais. Foi Eu acho que foi um 18 pouquinho mais. anos. Eu lembro que foi Foram 18 isso anos. mesmo. A gente trabalhou 18 Foram. anos. Você começou como, Léo? Eu sei que você terminou como tesoureira, mas você começou como secretária, né? Isso, exatamente. Eu lembrei aqui da história, vamos contar ela aqui rapidinho para a gente depois falar sobre você. A Jane era tesoureira nossa lá e
A gente sempre esteve junto. Nossa, a Jane é uma pessoa maravilhosa. Sinto muito saudade de você. E aí Eu uma vez a Jane também. estava na tesouraria, eu vou falando, você vai me ajudar, tá? Aí tinha uma irmã nossa lá, que É, eu não me lembro o nome dela, tu lembra? Sabe de quem eu tô falando, não? até o momento não, Então, aí não essa pessoa recordo. chegou lá num dia da semana, era uma sexta-feira. Aí falou com a pastora Jane, pastor, eu quero deixar meu dízimo. Aí a gente falou, não, mulher, entrega no culto no domingo. Ah, não, quero deixar logo agora, porque aí a gente falou, rapaz, no domingo o ambiente, basta a palavra de Deus na fé. Aí ela falou, então tá lembrada quem é? Não estou conseguindo Não lembro. recordar Então eu vou disso. contar mais, você vai lembrar. Aí a Jane não deixou ela dar o cheque lá do dízimo dela, não. Aí ela no domingo foi e ela deu o dízimo dela. Lembrei, Lembrou? lembrei, lembrei, lembrei sim, Aí ela lembrei deu o agora. cheque dela, aí no domingo. Aí quando foi na segunda, a pastora Jane, que é tesoureira, é Ivoneide, né? Lembrei aqui agora, né? Isso. E ela era minha discípula, nessa Pois época ela é. era minha Mas eu tô discípula. contando a história dela pensando em outra história. Eu vou concluir a dela porque eu quero falar Ah, da outra. A sim, outra é cômica. Aí a Ivoneide pegou, aí a sim. Jane encontrou com ela. Falei, Ivoneide, você não deu o seu dízimo? Você disse que ia dar domingo? Dei sim, eu dei meu cheque. E o cheque sumiu, não foi? Isso, O cheque, sumiu, mas não é essa história totalmente. que. Aí o cheque sumiu. Aí o que acontece? Aí a gente acabou descobrindo que o cheque foi extraviado, a gente conseguiu trazer de volta o cheque e deu tudo certo. Mas não é isso, não. É uma outra história. Tava eu e a Jane lá no escritório, aí chegou um senhor baixinho, moreninho, chorando, falando assim: moça, minha filha de 7 anos de idade acabou de falecer, tá no hospital ali. Eu não tenho dinheiro nem para dar um caixão para ela. Vocês têm como me dar um caixão? Tu lembra disso? Lembro, lembro sim. É tanta Lembro, história, Jane. É muitas. Aí a gente foi ajudar esse moço, né? Aí a gente falou, Bispo, será que ele não tá mentindo, não? Eu falei, não sei, já mentir, falar que a filha morreu. E a gente tava providenciando o dinheiro para ele comprar o caixão. Só que tava demorando, porque não era muito simples assim. Aí ele, esse homem vai embora, ele desaparece, a gente corre atrás dele. Aí a gente descobriu que ele estava enganando a gente, né? E aí acabou que a gente Isso. conseguiu não ser levado por ele. Já estou contando a segunda história, mas não é essa história que eu quero contar. Eu quero contar aquela da Lázara. Da Lázara. Outra, a terceira história, a última. Aí chegou um moço lá falando que era marido de uma menina da igreja, chamada Simone. E disse que ela tinha morrido de aneurisma. Era essa que eu queria contar, Jane. Isso, Tanta história. Aí eu falei, isso. como a Simone? Só que a gente tinha umas 3 Simone na igreja. Eu falei, mas qual a Simone? A Simone do louvor? Aí ele, é. Eu falei, mas a Simone que canta aqui, ele é. Ele ia confirmando o que eu ia falando. Eu fui muito ingênuo ali, né? E aí ele disse que queria o dinheiro para fazer o sepultamento dela, comprar o caixão e para levar o corpo dela para a igreja. Aí eu falei, Jane, será que essa menina morreu mesmo? Esse cara não tá. Aí eu fiquei aquela coisa assim. E a gente ficou tentando. Aí a Jane que tentou ligar para ela, a gente acabou vendo que aquilo era mentira e o cara fugiu. Né? Aí depois a ela liga pra gente e falou: gente, eu soube que me mataram, que eu. E era uma mentira, né? O cara inventou uma história. Aí essa menina no domingo foi dar o dízimo e escreveu no envelope assim: meu nome, Simone, né? Simone a Lázara. Tu lembra disso? Isso. Lembro, Muito, lembro sim. muito engraçado, né? Tanta história a gente teve ali naquela igreja, né? Mu- Gente querendo pegar Muitas. dinheiro nosso, que tá. Nossa, é muita coisa, a gente tem que ser esperto. Mas, pastora Jane, outro dia você escreveu no seu Instagram, tô até com ele aqui aberto, e acho que foi Dia dos Pais que você escreveu aquela mensagem, foi? Isso, E ela escreveu isso, uma perfeito. longa mensagem, né? Uma mensagem longa. Eu li porque Bastante. é a Jane, né? E ela nessa história, nessa longa mensagem, ela conta um pouquinho do que ela viveu quando o pai dela foi embora de casa. Você tinha 7 anos de idade, é? 9 anos. 9 anos. Tinha Então, é 9. você que está narrando a sua história ali, não é isso? Isso. Eu Conta um mesmo pouquinho, estou narrando a minha história. conta aí um pouquinho, como é que você lembra do texto? Como é que é o começo? Que uma menina, né, de 9 anos, ela recebeu um golpe da vida, né, quando teve a sua identidade paterna afetada, né, assim, filha de um casal de 11 filhos, 11 dois não mais filhos. existiram, isso, 11 filhos, meu pai teve com minha mãe, né, minha mãe casou com 18 anos, meu pai com 23, e desse relacionamento eles tiveram 11 filhos.
Dois não viveram, né? Morreram muito bebês, sim, um ano Ficaram e pouco, eu 9. recordo dele. Isso, ficaram 9. Eu sou a quinta filha desses 9. E assim, eu era muito apegada ao meu pai, muito, meu Deus do céu. Deus no céu, meu pai na terra, meu herói. Só que aos 9 anos de idade, como eu relato lá no meu Instagram, eu presenciei, bispo, eu presenciei uma manhã. Eu lembro nitidamente que era uma manhã muito bonita, um sol muito forte, estava uma manhã muito ensolarada. E eu vi meu pai, assim, arrumando a mala dele e minha mãe chorando. Minha mãe estava com um barrigão, ela estava grávida de 7 meses. E os meus outros irmãos não estavam em casa, eu acho que estavam na escola, não sei, só sei que estava eu, ele e minha mãe. E Aham. ali eu lembro de ver minha mãe chorando e ele subindo, assim, saindo de casa e subindo uma ladeirinha assim com a mala na mão, eu recordo tudo, a roupa, tudo. E ali, como eu era muito apegada a ele, eu saí correndo, agarrei, eu lembro como hoje, aquela menina que eu relato no Instagram, eu lembro que eu saí, agarrei assim nas pernas dele, meu pé era muito alto mesmo, e eu falei, pai, me leva junto, vai embora não, se for, me leva junto, e assim, a única coisa que ele falou, eu também relato isso lá, foi eu não posso. E ali naquele momento, o meu mundo, assim, desabou, meu Deus, como é que vai ser agora? Viver sem meu pai. Como é que vai ser agora? Minha mãe está gestante. E um detalhe nisso tudo, minha mãe, ela nunca tinha trabalhado, né? Ela estava com 8 filhos pequenos, a mais velha é a pastora Nilda, que tinha 14 anos nessa época, e gestante do meu irmão caçula, o José Hilton. E ali naquele momento, na minha cabeça, passou muita coisa, assim, eu disse, meu Deus, como assim? Eu vou viver agora sem pai? Porque o meu pai, ele não era um pai muito presente, devido às situações que ele vivia, mas nos poucos momentos presentes, ele era muito presente. E ali eu fui muito afetada na minha identidade paterna. Eu Jane, me tornei uma. deixa eu dar uma Oi, pausa bispo. aqui, só para fazer um adendo aqui. É, O quanto é é, importante, né, a figura paterna, né? Uma criança de 9 anos e o pai chega, você vê que a hora que ela está falando que mesmo ele não era um pai muito presente, que ele saía um pouco, saía de casa, passava uns dias fora, voltava, e dessa vez ele foi embora definitivamente, não é isso? isso, isso. E a criança fica perdida. Deixa eu fazer uma colocação para você continuar, tá? Guarda aí para você não se perder. É muito importante para a criança, criança de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 anos, até 12 anos, que tá se formando ainda. Quando você vê uma criança chorando, se abaixe até ela. Às vezes a gente é muito alto, né? A criança é pequena, ela fica olhando, ela está procurando, ela quer uma referência, ela quer alguém. Quando você se abaixa até ela, o que foi que está acontecendo? Por que está chorando? Um abraço, um carinho. Isso é extremamente importante. Da mesma forma que o que a Jane está relatando aqui, que o pai foi embora, abandonou ela, não só ela, a mãe e os 9 irmãos, e ela com 9 anos de idade, aquilo ali é uma ruptura na alma, nas emoções, né? Continua o que você estava falando. Então, bispo, então naquele momento, dentro de mim, eu não consigo explicar. Algo muito difícil aconteceu comigo. E veio na minha mente, naquele momento, eu com 9 anos, eu me recordo muito bem, que eu falei assim, todos os homens são maus, todos os homens abandonam, todos os homens traem, e nenhum homem merece ser amado. Eu nunca amarei homem nenhum, e eu não queria mais saber, assim, dessa questão de pai. Eu disse a palavra pai com 9 anos. A palavra pai, para mim, não existe mais. E fui crescendo, cresci uma pré-adolescente bem problemáticazinha mesmo, sabe? Bem complicada. E graças a Deus, a importância, né, de Deus para entrar, né, e mudar, né, intervir nessa situação e em outras também. E com 15 anos de idade, a comunidade evangélica de Maceió, se o senhor quiser interromper, não tem problema, ela reunia ali, tem a Praça Sinibu aqui em Maceió, e reunia ali
Era um ambiente muito pequeno, bem, bastante humilde, bem simplesinho. E nessa noite, eu senti muita saudade da minha irmã, Nilda. Ela tinha viajado para Belém e ela sempre gostava de nos levar na igreja. Nessa época, o bispo já acompanhava a Nilda, tinha um vínculo, já tinha também um vínculo com a nossa família, mas assim, É porque eu já tinha ido algumas vezes, nesse período, a tua irmã já pode fazia falar, parte da igreja, né? isso, já fazia parte. Ela Foi, converteu com 15 anos, minha irmã. foi ela Ela que te converteu com levou. isso, na realidade, ela evangelizou todos nós lá de casa e ela sempre nos convidava a ir para a igreja. Às vezes ela até colocava assim, né? Ela, não, vocês têm que ir. E nesse domingo em específico, eu tive muita saudade dela. Ela estava viajando. Eu falei assim, nossa, eu tô com tanta saudade da minha irmã. Hoje eu vou fazer o que ela mais gosta que a gente faça. Eu disse, eu vou para a igreja que ela frequenta. E eu convidei uma amiga minha de infância. Eu disse, Meire, ela até foi guardada no mês passado. Eu disse, Meire, eu vou na igreja que a minha irmã frequenta. E lá, algumas vezes eu já fui. E o pastor, ele faz um apelo para a pessoa entregar a vida para Jesus. E quando a gente entrega a vida para Jesus, se torna crente. Aí a Meire falou assim, mas eu não quero ser crente. Aí eu disse, não, Meire, mas você vai ser crente, porque você é minha amiga de infância, nós estudamos juntos, e minha irmã disse que quem aceita Jesus vive eternamente com ele. Eu quero que você viva eternamente comigo e com Jesus na eternidade. Ela falou assim, eu não quero ser crente. Eu falei, mas você vai, porque você é minha amiga e você vai. Na hora, quando o bispo Lindomar estava de camisa vermelha, eu lembro, o senhor que ministrou, eu lembro até do louvor, era aquele louvor assim, hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que ele vai me curar, eu sei que ele vai me libertar. Foi esse louvor. E o Senhor ministrou sobre a mulher hemorrágica. O Senhor falava assim: se você quiser nessa noite apenas um toque, somente um toque, assim como aquela mulher tocou, você pode tocar nas vestes de Jesus. Isso pregando para todo mundo ali. E eu disse assim: daqui a pouco ele faz o apelo, Mary, e vai ser o momento da gente levantar a mão e ir lá à frente. E ela insistia, dizia assim, que não queria. Eu falei, mas você vai, porque eu vou te levar. Nem que eu te leve assim, te puxando, você vai comigo. E quando o senhor fez o apelo, nessa noite, só fui eu e eu puxei a minha amiga. Eu falei, ela falou, não quero ser, você vai no meu querer. Não vai no teu, não, você vai no meu. E graças a Deus que por essa noite, graças a Deus pela vida do Senhor, que foi um instrumento de Deus, e Deus interviu, Deus entrou, e é uma longa história que, se o senhor quiser entrar para fazer alguma observação, É, porque houve todo um processo. eu quero sim, Jane, eu quero sim. Eu quero pegar uma fala sua que você falou que quando houve aquela ruptura, que teu pai foi embora, abandonou. Antes de eu concluir aqui, eu quero. O teu pai nunca mais voltou? Quando ele foi embora, eu tinha 9 anos. Quando eu ia fazer 18 anos em março, não, em dezembro, faltando 3 meses para eu completar 18 anos, ele veio em Maceió. Ele foi na casa da minha avó paterna, porque ele queria ver todos os filhos. E todos os 8 filhos foram para a casa da minha avó e viram ele. Só que eu não quis ver, eu estava muito ferida, porque pelo meu pai eu fui uma filha predileta. Então, com 9 anos de idade, aquele herói meu se tornou para mim um monstro. E mesmo eu já convertida, eu me converti com 15 anos, mas eu não tinha resolvido a questão da minha paternidade. Eu não suportava chamar Deus de pai. Eu queria Hum, Deus como meu Deus, mas eu não queria Deus como pai. Inclusive, eu não suportava ninguém chamar Deus de pai. Eu me revoltava, eu falava que não precisava, mas eu queria Deus. Eu só não queria Deus Pai, eu queria Deus, Deus. E ele veio e eu não quis vê-lo. Eu falei, não, não quero. Fui para a escola, da escola, fui para a casa de amigas e disse que eu não quero ver meu pai. Quando eu mais precisei, ele não estava aqui presente. Porque tudo que acontecia na família, eu lembro que na época, nessa ausência do meu pai, o meu irmão mais velho, o senhor lembra, o Doca, ele começou a trilhar caminhos errados, dava muitas dores de cabeça, família.
Graças a Deus hoje, para a honra e glória do Senhor, é um homem de Deus, viu, Que bispo? bênção. Converteu, é um Maravilha. homem de Deus envolvidíssimo na obra de Que Deus, ele, a maravilha. esposa, os filhos, os Que netos. maravilha. Um homem de Deus, meu irmão. E eu lembro quando a gente tomava notícias ruins do meu irmão, eu falava, tudo isso é culpa do meu pai. Se ele tivesse aqui, Sim. nada disso estava acontecendo. Sim. Aí teu pai Vai então falar? foi lá, viu os seus irmãos, você não viu, aí ele voltou, foi embora de novo. Aí ele voltou em dezembro. Quando foi no dia 3 de março, faltando um mês para me completar 18 anos, nós recebemos a notícia que ele tinha falecido. Inclusive, o Senhor, nesse dia, foi um dia de sábado. Nós estávamos, bispos, na casa do Marcones e da Maria José, ali no Santo Eduardo, fazendo um grupo familiar. E nesse dia o Senhor estava ministrando sobre família, sobre os papéis de cada um na família, o papel do pai, o papel da mãe, os papéis do filho. Eu lembro muito nítido dessas coisas. E quando o Senhor começou a falar muito sobre família, sobre paternidade, sobre o papel do... Quando o Senhor começou a falar sobre pai, eu saí da sala do lado da casa dos irmãos Marcones e Maria José, e eu fui para casa, não ficava tão distante, a gente morava ali na Jatiuca, na Transversal, e a casa do Marcones era ali no Santo Eduardo, era próximo. Me E lembro. eu fui para casa porque eu não queria ouvir falando sobre pai. Eu não gostava que falasse sobre pai. E quando eu cheguei em casa, aí minha mãe estava chorando assim no degrau do apartamento, né, quando subir essa escada, e o vizinho falou assim, olha, o teu pai, ele morreu. Vocês acabaram de receber um telegrama. E eu lembro que eu voltei lá para a casa do Marconi, isso estava orando para finalizar, né, aquele momento ali da palavra, do grupo familiar, o nome era. E eu disse, meu pai morreu, um desespero. O senhor concluiu lá e veio com a Nilda, veio com meus outros irmãos lá em casa, no apartamento, para conversar com a minha mãe, para orar. Então, até nesse momento, o senhor estava presente, nesse momento que a gente recebeu a notícia que meu pai não estava mais aqui entre nós. Jane, aí, bom, deixa eu falar aqui duas coisas você falou que com essa ruptura, né, o pai abandonou, criou essa revolta, essa mágoa contra o pai e até contra a própria figura masculina. Você disse que mesmo como garotinha de 9 anos, você não queria casar, você não queria ter um homem na sua vida. Como é que você De conseguiu jeito nenhum. superar isso? Porque você casou, você tem filha. Como é que isso aconteceu na sua vida? O senhor também usou a vida do senhor, que o senhor talvez não saiba, mas vai saber. Eu não sei se o senhor vai recordar, assim como o senhor fala assim, vai me lembrando, Jane, mas eu vou trazer a memória. Uma vez eu já estava liderando uma arena lá debaixo da cobertura do senhor aqui em Maceió, e um senhor, não sei se o senhor vai lembrar disso. Eu acho, ele falou para mim que tinha 73 anos, mas eu acho que ele tinha bem mais. Era até um desembarcador aqui do estado de Alagoas, não sei se o senhor vai recordar disso. E esse homem se apaixonou loucamente por mim, começou a ir lá para o Arena, e eu lembro que eu ficava morrendo de vergonha, eu ia para a Bispa Ana Cláudia e falava, o bispo, e agora o que é que eu faço? O homem quer vir para cá todo o Arena, esse homem, eu soube, ele me falou se é verdade ou não, que ele chegou aí até falar com o bispo Rodovalho na época, e o Senhor, naquela aflição toda minha, o Senhor me chamou uma certa vez, bem sério, no escritório e falou assim, Jane, olha só, você não consegue se interessar por ninguém, nem da sua idade e nem com a idade próxima à sua. Na realidade, você não está buscando um relacionamento, você está buscando um pai. Você não quer se relacionar com uma pessoa para ser seu namorado, você quer um pai, isso não está certo, você tem que buscar alguém para se relacionar como um namorado, um noivo, um futuro esposo, e não como um pai. E eu falava assim, não, bispo, mas não é nada disso não, é porque eu tenho essa cisma mesmo, esses homens com bem mais idade ficam assim mesmo, apaixonados por mim e tal. E nessa época eu tinha uns 23 para 24 anos, esse homem já tinha ele disse que tinha 73, mas eu acho que ele tinha bem mais. E o senhor disse assim, para com isso, Jana, acaba com isso, para de estar buscando querer se relacionar com alguém para buscar uma paternidade. E, no fundo, quando o senhor falou isso para mim, eu percebi que era isso mesmo. Porque quando aquele homem ia lá na igreja, e eu só queria
tomar sorvete com ele, eu não queria que ele pegasse na minha mão, eu não queria que ele tocasse em mim, eu só queria que ele me desse sorvete, que ele me levasse para parque, que ele cinema, ou seja, eu queria que ele suprisse, mesmo que eu não quisesse nada com ele, mas eu queria que suprisse aquela lacuna que meu pai deixou, né? Que eu não tinha identidade paterna. É E interessante isso. depois, É interessante isso, Jane. quando eu vi o senhor, Pode falar. o senhor vai falar. Quando eu vi o senhor ali tratando a bispa, falando sobre essa questão, não sei se o senhor também recorda disso, eu sempre falava assim, eu quero casar, e eu quero casar com um goiano, porque o senhor é goiano, e eu quero casar com um goiano assim como o bispo, eu quero casar com um homem assim goiano, um homem assim como o bispo e tal, e ali começou Deus trabalhando no meu coração. Mas tem um detalhe também muito importante. A Nilda, minha irmã, me convidou e eu fui com o senhor e com a bispa Ana Cláudia. Em Natal, na época a Nilda estava em Natal, fizeram um encontro que a gente faz na igreja, que na época era Encontro com Deus. Creio que foi na meada de 2003 para 2004. E os homens ficaram muito distantes das mulheres, uma chácara muito distante. E o senhor veio na chácara das mulheres apenas para trazer uma ministração, uma palestra. E naquele momento ali, o senhor ministrou, voltou, não ficava nenhum homem com a gente, somente as mulheres. E à tarde eu estava num momento ali com Deus, muito forte, um momento com Deus, e eu fiz uma prova com Deus naquele momento ali. Ninguém sabia, porque só estava eu e Deus. Eu falei, Deus, aqui nesse revisão de vida só tem mulheres. Os homens estão muito distantes daqui. Mas eu queria que o Senhor provasse para mim que o Senhor é meu pai, porque eu não te quero como pai. Porque eu não quero me decepcionar com o Senhor, porque homens não entendem mulheres, e já levou tanto tempo que eu não consegui romper isso. Eu achava que não tinha conseguido, mas Deus já estava trabalhando no meu emocional. E, de repente, eu fiz esse voto com Deus e disse assim, eu queria que alguém do sexo masculino falasse algo para mim como se fosse um pai, como se fosse o Senhor, falando que me entendia, que sabia da minha história, mas que me amava, que estava sempre comigo e não queria me abandonar. E quando eu acabei de falar isso com Deus, chegou um pessoal que trazia o Correios. Aí falou assim, Jane, chegou também para você, Correios. Para mim, falou, foi. Quando eu peguei a carta, era uma carta do Senhor. E na carta o Senhor falava assim, Jane, eu sei que você não teve uma vida fácil, eu sei que foi muito difícil, mas você tem rompido, mas Deus, Ele é o Pai que nunca abandona. O Senhor botou até nessa carta, Salmos 27, versículo 10, que diz, ainda que meu pai ou minha mãe me abandone, eu jamais te abandonarei. O Senhor também botou nessa carta Isaías 49, 15, que diz, ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, eu todavia jamais esquecerei de vocês, que você está gravada na palma da minha mão. E eu falei, meu Deus, Deus responde, Deus existe, Deus é Pai. E eu achei muito interessante, porque como o Senhor é o meu pai espiritual ali, né? E mandou ali naquele momento, né? Aquela carta, Deus já se confirmando que ele não abandonava, que ele era pai. E ali eu já vi meu coração começar a amolecer. E pela primeira vez, bispo, mesmo já na presença de Deus, eu consegui chamar Deus de pai. Foi depois que eu li essa carta. E no outro dia, era um domingo, o Cláudio deu uma ministração, meu cunhado, o pastor Cláudio, e ele pediu carta para Deus. E ali eu tive coragem pela primeira vez. Eu escrevi não pediu para escrever uma carta para alguém que não estava mais entre nós, perdoando aquela pessoa, liberando aquela pessoa e depois conversasse com Deus sobre aquela carta. E ali naquele momento eu escrevi uma carta para o meu pai, mesmo sabendo que ele nunca recebeu, que ele não ouviu o que eu li, porque tinha que ler em voz alta. E ali eu rasguei meu coração naquela carta. Eu falei, mas pai, como é que o senhor teve coragem de abandonar sua esposa, ela gestante, sem emprego, nós éramos todos pequenos. Como é que o senhor, eu sei que eu falei tudo que vivia engasgado em mim. O senhor foi covarde, o senhor não deveria ter feito isso. E comecei a relatar tudo, todos os danos que ele tinha causado em mim por conta da ausência. Porque eu sentia, gente, e Bispo Lindomar,
eu sentia muita falta do meu pai, sentia muita, muita falta. E eu comecei a não gostar, depois que ele foi embora, eu comecei a não gostar do Dia dos Pais, eu não gostei, não queria que ninguém chamasse Deus de pai. Eu comecei a rejeitar essa questão de paternidade, porque eu fui afetada na minha paternidade. Mas, graças a Deus, hoje eu não tenho bispo, e você que também está me ouvindo através, né, deste vídeo, eu não tenho dificuldade nenhuma de aceitar e ter Deus como meu pai. Jane, Aquela pessoa, aquela. Pode vamos falar, só bispo? dar uma pausa aqui. Eu acho que é importante a gente pontuar algumas coisas, né? Essa ruptura, né? Um pai que deixa uma família, que deixa uma filha de apenas 9 anos. As pessoas pensam assim, uma criança de 9 anos não sabe nada, sabe tudo, tá tudo registrado no subconsciente dela. Você vê que houve uma ruptura do pai, mas essa ruptura causou uma ruptura dessa criança de 9 anos com Deus e com a própria figura masculina. Né? Quantas pessoas hoje não casam por causa dessa situação? Né? E aí entra o que você fala, a igreja, um líder, um pastor da igreja que de uma certa forma representou uma paternidade para você, conseguiu resgatar de volta essa questão da paternidade, né? E depois você se casou e casou com um goiano, né? Casou, tem sua Foi, filha, tem a sua casa. Quantas pessoas 15 você anos já. quantas pessoas você já ajudou hoje? Então, assim, eu quero deixar isso aqui muito claro, porque quantas pessoas estão nos assistindo agora que estão se identificando com a sua história. E hoje, então, se na sua época foi assim, hoje está muito pior, Jane. Hoje as pessoas, a família está mais destruída, os homens não têm mais aquele senso de paternidade, responsabilidade, sabe? Eu conheço pessoas, quantos filhos você tem? Eu nem sei quantos filhos eu tenho, eu tive tantos ali, e estão tudo jogado. Essas crianças vão ser pessoas problemáticas amanhã. Então, assim, a importância dessa referência, a igreja sendo essa referência, apresentar Deus como... Você veja que você teve problema até com Deus, no aspecto de Deus ser o seu pai. Não, o senhor é o meu Deus, mas meu pai não. E o problema não era de Deus, é um problema seu. E é uma última coisa que eu quero colocar aqui, a importância... Isso é importante. Você fez como que uma vivência. Você escreveu uma carta para alguém que já estava morto, né? Claro que essa pessoa não ia ouvir, não ia ler, mas você estava escrevendo para ele, mas a importância era para você. Né? Que quem rompeu com Isso. ele, e quando rompe com ele, rompe com Deus, e vai ter problema com o marido, com um monte de coisa. E o fato de você escrever a carta, você estava jogando para fora. Né? Aí entra uma coisa que a Bíblia fala: confessai as vossas causas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Você estava com a alma ferida, a alma machucada, angustiada, e essa técnica que você, para você não era uma técnica, mas de escrever uma carta, estava jogando para fora todo aquele dor, todo aquele peso, né? E eu estou trazendo isso aqui de uma forma mais simplificada e pontuada, porque quantas pessoas está assistindo, identifica e fica, e eu vou fazer o quê? Faz a mesma coisa. E eu queria, pastora Jane, eu quero dar uma encerrada no podcast de hoje, porque eu não quero fazer longo, e eu quero voltar com você semana que vem, e a gente vai continuar desse ponto de partida aqui. Mas eu queria só fazer uma colocação para você. O que que você diria para tantas pessoas que estão nos assistindo agora, e não só assistindo agora, porque esse podcast fica gravado no YouTube para sempre. Muitas outras pessoas aqui em Natal, aí em Maceió, em vários lugares do Brasil, fora do Brasil, vão assistir esse podcast, vão se identificar, e elas podem falar assim, eu estou nessa mesma situação, e agora o que que eu faço? O que que você diria para essas pessoas, seja um homem, seja uma mulher, seja um jovem, né, seja um pré-adolescente, seja um senhor, uma senhora, o que que você diria para essas pessoas? Eu vou dizer com propriedade, né, para essas pessoas que estão me ouvindo, estão nos ouvindo, que estão tendo acesso a esse vídeo, que existe esperança, assim como houve esperança para mim, eu me permiti ser ajudada, eu busquei realmente em Deus preencher, né, essa lacuna, essa ferida que a separação dos meus pais causou em mim. Então, eu digo para essas pessoas que existe uma esperança ainda, né? Deus, ele é a única esperança que não morre.
O mundo diz que a esperança é a única que morre, mas Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que foi na minha vida, ele me alcançou para que essa identidade paterna em mim fosse restaurada, porque ai de mim se o Senhor não tivesse me encontrado. Usou pessoas, usou uma instituição religiosa, a igreja, e me alcançou. Então, o que é que eu digo para você? Busca o Senhor, busca alguém que tenha assim mais experiência do que você, espiritualmente falando, até mesmo psicologicamente falando também, e essa pessoa vai te conduzir, porque mesmo do meu jeito, mas eu busquei. E eu entendi e aproveitei a oportunidade, né, de me permitir ser curada. E hoje, assim, eu estou livre daquele peso que eu carregava, daquela culpa, daquela falta de identidade paterna, né, daquele vazio. E você também, aí do outro lado, né, que passou ou está passando por essa situação de separação e foi ferida na tua identidade paterna. A igreja, o povo de Deus, está de portas abertas, né, para te ajudar e te conduzir a encontrar essa resposta, essa cura em Deus. A resposta que eu dei, a orientação, né, que eu deixo para essas pessoas é essa: busca não é em religião, é em Deus. Isso. Assim como Pastora todos Jane, os se alguém quiser fazer algum contato com você, deixa suas redes sociais, Instagram, o que você tiver de rede social, deixa aí para... certo. O meu Instagram, ele é Mulheres Vencedoras, e também a Mora Pastora. Vai estar lá o meu Instagram, Amora Pastora, o meu pessoal, e o outro que eu uso, né, para a igreja é Mulheres Vencedoras. E a sua história está nos dois, essa história que você está falando aqui. Está, está nos dois, está nos Então, dois. então pronto, você pode entrar em contato com a Jane, pode entrar em contato conosco pelo canal do YouTube, que é o canal Lidere-se, Lidere, só isso. Se você for no YouTube e colocar Lidere, você vai achar lá, inclusive os podcasts nossos, tá lá, esse vai ficar gravado lá, e nas redes sociais, o meu Instagram é Lindomar Alves. Eu vou dar uma pausa aqui, vou terminar esse podcast hoje, e na próxima semana eu conto de novo com você aqui, tá certo? Tá certo, bispo, combinado. Tá bom, obrigado, Jane. E eu deixo aqui mais uma vez, se inscreva no nosso canal, que é o Lidere-se no YouTube, e também no nosso Instagram, Lindomar Alves. Eu encerro aqui, na próxima semana eu continuo novamente com a pastora Jane, tá bom? Deus te abençoe e até mais.